Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Assim está escrito: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Esta carta foi dirigida por Paulo a esta igreja de Filipos, para aqueles irmãos que ele trazia no coração experiências marcantes, lembranças do tempo que passou com aqueles irmãos, quando por ali ele chegou pela primeira vez para estabelecer o Evangelho, através da pregação, uma orientação de Deus para ele, e ele deixou ali um trabalho fecundo, importante, necessário, relevante para aquela cidade. E ele sempre que fazia menção à cidade de Filipos, ele dizia que tinha grande alegria em trazer à memória aqueles irmãos. O fato deles estarem unidos a Paulo e em todas as circunstâncias, as boas e as ruins, pelas quais Paulo atravessou por pregar o evangelho naquela cidade, aqueles irmãos se irmanaram com ele, estiveram juntos com ele em todo momento, nunca o deixaram, nem o abandonaram. E ele mesmo é testemunha disso. Ele diz, desde o primeiro dia até agora. Ele estava agradecendo aqueles irmãos pela cooperação deles no Evangelho. Paz, pastor Edinaldo, desde agora, desde o primeiro dia até agora. Então, ele tinha boas lembranças da igreja que ficou estabelecida na cidade de Filipos. Agora, Paulo não tinha nenhum monopólio com aquela igreja. Não era ele que dominava, que agia e que fazia as coisas, não. Ele passou por lá, fez o trabalho dele, estava numa outra cidade agora e mandou então uma carta para aqueles irmãos. Na carta ele fala, quer ver? No versículo 5 ele fala sobre a cooperação no evangelho daqueles irmãos desde o primeiro dia até agora. No versículo 7, ele diz, porque vos retém em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Aqueles irmãos não se envergonharam da prisão de Paulo, porque ele foi preso inocentemente. Foi preso por pregar o evangelho e exercer na direção de Deus o poder para expulsar aquele espírito de adivinhação daquela jovem, e com isso ele foi à prisão. Mas na prisão, Deus deu a ele a oportunidade de ganhar o carcereiro e toda a família dele para Cristo. Aqui no versículo 12 diz, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Versículo 16, ele diz que uns pregam, cada um prega por alguma finalidade. Alguns por uma finalidade pessoal, um interesse próprio. Mas ele diz, uns por amor, sabendo que fui posto, Paulo, para defesa do evangelho. Aqui no versículo que li, ele diz para aqueles irmãos se portar dignamente conforme o evangelho. Neste mesmo versículo 27, ele diz aqui, que eles pudessem combater pela fé do evangelho. Então nós, quando vamos seguindo, aqui no capítulo 2, o versículo 22, ele diz, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. E nós vamos seguindo aqui, nós vamos encontrar ainda sobre este evangelho que Paulo estava pregando,
no capítulo 4, versículo 3, ele diz: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Quem? A Evódia e a Síntique. Ele diz: que trabalharam comigo no Evangelho. Então as pessoas sempre estavam unidas a Paulo por ocasião da pregação do Evangelho. Capítulo 4, versículo 15, ele diz: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então observe, ele sempre fazendo menção e referência aqui ao Evangelho, porque isso ficou marcante naquela cidade de Filipos. Deus abençoe a irmã Hilda Vieira, Deus abençoe a irmã Edinê de Maria. Então, quando ele diz aqui, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, ele não estava trazendo para aqueles irmãos uma novidade. Ele estava trazendo a lembrança daqueles irmãos, o que eles viveram no tempo em que Paulo passou por ali. Então ele diz que somente vocês não podem viver de outra forma. Vocês devem viver de maneira, ou seja, portar-se de maneira digna, conforme o Evangelho de Cristo. Aonde quer que vocês estiverem, que as pessoas o reconhecerem, eles devem perceber que vocês estão portando-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ele diz: para que quer vá, caso eu vá em algum tempo aí ter com vocês, ou que esteja ausente, mas que eu possa ouvir a respeito de vós o trabalho que vocês estão fazendo. Então Paulo dizia: quer vá. Não era aquela pessoa que ia avisar o dia que ia, não. Podia chegar de surpresa. Se a pessoa é fiel, é sincera, é leal, está vivendo de maneira digna do Evangelho, ele não tem nada que ficar com medo. A hora que chegar o apóstolo lá, está tudo certo. Vai encontrar ele servindo a Deus com alegria. Agora, ruim é quando chega o responsável, o irmão, e encontra o outro que não está de maneira digna do Evangelho. Conhece-o lá na reunião, é uma pessoa que vive de maneira digna, se comporta decentemente, de acordo com o Evangelho, lá na reunião. Mas quando está fora, em casa, num lazer, no trabalho ou num lugar distante, já não se porta mais como é digno do Evangelho. Não, o Evangelho é lá. Eu vivo o Evangelho quando eu estou reunido com meus irmãos. Agora aqui não. Aqui a vida Deus me deu, a vida é minha para me fazer o que eu quiser. Não é não. Não é não. Porque uma vez que nós fizemos a profissão de fé de servir a Jesus, nós temos que ser fiel a Ele 24 horas por dia, em todo e qualquer lugar por onde nós passarmos. Então nós não podemos descuidar. Não, agora eu estou no meu lazer, agora eu estou nas minhas férias. Então tira as férias da fé também. No lazer, Jesus não é necessário. Ele pode ser descartado num momento de lazer, num momento de férias, numa viagem, num banquete, numa festa entre amigos. Jesus fica do lado de fora? Não. Ele estava dizendo: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu, Paulo, vá e vos veja, ou quer eu esteja ausente, eu escute alguém falando a respeito de vocês. Agora, eu não quero ouvir alguém falando de vocês na ausência de vocês, vir falar para mim que o comportamento de vocês é ruim, é indigno, é contaminado, é profanado. Não, isso não vai soar bem. Mas eu quero que, ou presente ou ausente, eu possa ouvir de vocês o seguinte: que eu possa ouvir acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Aqui trata-se de unidade. No mesmo espírito, combatendo, quer dizer, todos juntos, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Não é para ter desanimado no meio, é para estar animado, encorajado,
destemido, disposto, pronto, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ou seja, é o mesmo espírito, o mesmo ânimo, e isto para resultado da fé do Evangelho. O Evangelho, quando a pessoa se entrega a Cristo e o Evangelho de Jesus vem, o Evangelho de Jesus, e aqui ele está dizendo, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quem serve a Jesus, veio a Jesus por meio do Evangelho que foi pregado. Este Evangelho direcionou-nos para Cristo. E ao chegarmos em Jesus, ele nos recebeu, nos perdoou, nos libertou. E agora nós temos este Evangelho à nossa disposição, à nossa mão. E aqui neste Evangelho, nós encontramos aqueles ensinamentos que Jesus partilhou com seus discípulos quando aqui esteve, e os apóstolos que receberam aquele testemunho dos demais irmãos, os apóstolos pregaram, os demais foram se convertendo, foram sendo instruídos, ensinados e orientados no mesmo Evangelho. Então o Evangelho não muda, o Evangelho é o mesmo. Então eles vêm anunciando. Este Evangelho passou séculos e gerações, chegou até nós. É o Evangelho puro, é o Evangelho genuíno, é o Evangelho de Jesus Cristo. Embora que alguns sempre existiu esse tipo de pessoa, embora que alguns usam do Evangelho para fazer negócio, o Evangelho é somente como se fosse assim, um chamarisco, né? Estou falando do Evangelho de Jesus, para que as pessoas dêem crédito, porque o Evangelho tem credibilidade. Mas quando você chega lá que vai ouvir, é totalmente desvirtuado. Não é nada daquilo que a princípio parecia ser. É como Paulo diz aqui, olha, verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente. Quer dizer, não é o Evangelho completo. Julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Quer dizer, havia alguns que pregavam o Evangelho para acusar Paulo. Veja que sentido, aonde as pessoas chegam. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Por quê? Ao falar o nome de Cristo, este nome tem credibilidade, as pessoas podem ouvir o Evangelho e crer nele. E aquela pessoa que está falando o Evangelho pode ficar fora do caminho. Por quê? Porque a intenção dele, o propósito com que ele está fazendo aquilo, não é digno do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso, quem ouve vai entrar pelo caminho. E quem está lá dizendo que está anunciando, como ele está com outras intenções, que não é a intenção verdadeira, ele vai ficar prostrado pelo caminho. Mas aqui Paulo diz que nós temos um compromisso. O servo de Deus, ele tem que saber qual deve ser o seu porte, o seu procedimento, a sua conduta, o seu modo de se apresentar como sendo alguém ligado ao Evangelho de Cristo. Hoje está misturado, hoje você não sabe quem serve a Jesus e quem não serve. Antigamente, você até conseguia discernir alguma coisa. Olha, ali vai um crente, ali vai uma crente, ali vai um salvo, ali vai uma santa de Deus, um santo de Deus. Hoje você já não consegue mais ver isso. Está tudo igual, não tem mais aquela diferença. E Malaquias deixou escrito que vai haver um tempo que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Por isso que Paulo está aqui dizendo o seguinte, para que nós não venhamos a trazer vergonha ao Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos saber como nos portar em relação ao Evangelho
no nosso testemunho, no nosso dia a dia, em qualquer das funções que nós estejamos desempenhando. Seja em casa, seja na condução, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, aonde quer que for que nós estivermos, nós precisamos ali dar mostras, não é vangloriar, é viver de modo digno do Evangelho. Não é um faz de conta, é realmente o que domina o nosso coração. É aquilo que vamos viver, que vamos demonstrar. Não vai haver em nós soberba, não vai haver vanglória, não vai haver imoralidade, não vai haver avareza, não vai haver espírito de confusão. Não, porque nós estamos vivendo, nos portando dignamente do Evangelho. Nós estamos glorificando a Deus no mesmo espírito. E combatendo juntamente no mesmo ânimo, a mesma disposição, a mesma dedicação, o mesmo compromisso, pela fé do Evangelho, para que não venhamos a ser motivo de que o Evangelho seja escandalizado. O próprio Jesus disse, é bom que não haja escândalo, mas se vier, ai daquele por quem vem o escândalo. E seria muito triste e lamentável que isto viesse através de alguém que diz estar servindo a Jesus e, na verdade, está vivendo de maneira totalmente contrária àquilo que é orientado pelo Evangelho que nos foi deixado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós precisamos procurar viver de acordo com o Evangelho. Não, mas agora tudo é livre. Não, não é livre, não. É que as pessoas abriram mão do que diz a palavra de Deus e não querem mais submeter-se a nada. Mas quando nós lembramos que o nosso comprometimento com Jesus, nós prometemos a Ele fidelidade até a morte, nós o recebemos com alegria, estamos desfrutando de paz, de alegria, a presença do Seu Espírito em nós, o alimento da Sua palavra que cada dia nos edifica e nos anima a prosseguir servindo a Jesus. Nós temos o compromisso, nós temos uma identificação com Jesus. O nome de Deus foi invocado sobre a nossa vida. Então nós trazemos em nós o nome de Deus. Nós trazemos em nós a fé do Evangelho. Então não pode se viver de qualquer maneira neste mundo. Apesar que o mundo está todo perdido e corrompido, mas nós temos que estar na contramão do mundo. Nós precisamos viver de tal maneira que o nosso testemunho como cristão, comprometido com Jesus, ele seja relevante no meio da sociedade. E isso não está acontecendo. O testemunho do cristão, atualmente, não está sendo relevante. Ao invés de ele, com a conduta, com o procedimento, atrair pessoas para vir a Cristo, ele está sendo atraído para o mundo, porque está perdendo a relevância da vida cristã. Não está vivendo como deveria. Deus abençoe, pastor Antoniel. Mas aqui Paulo disse, olha, somente deveis portar-vos dignamente, de maneira digna, que traga honra, que traga louvor, que traga glória a Deus, que atraia pessoas a Cristo. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, este era um conselho que Paulo deixou para a igreja de Filipos, e esse conselho, ele é muito útil para os dias em que nós estamos atravessando. Essa pós-modernidade juntou a pós-modernidade com uma pandemia que apareceu nesse caminho. Isso aí, olha, virou muita gente de cabeça para o ar. E muita gente já perdeu esse comprometimento, esse procedimento, essa fidelidade com Deus. E parece que as coisas ficaram assim meio sem sentido, sabe? Tanto faz, de qualquer jeito tá bom, de qualquer jeito Deus aceita. Não aceita, não. As coisas com Deus tem que ser com seriedade, tem que ser com verdade, tem que ser com pureza, tem que haver fé, tem que haver amor, tem que haver comprometimento, tem que haver unidade.
Então diz aqui, combatendo, que estáis juntamente, que estáis no mesmo espírito. O único espírito que deve dominar e dirigir a nossa vida é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E é nesse espírito que nós devemos estar, irmanados nele. E fazendo o quê? Combatendo. Combatendo contra o quê? Contra o mundo e o pecado, o mundo e as suas práticas. E como é que nós vamos combater o mundo se nós estamos vivendo de maneira igual? Como é que vamos combater se nós estamos falando igual? Como é que vamos combater se nós estamos procedendo igual? Não tem como fazer isso. Não tem como demonstrar a relevância. Deus abençoe, pastor Geraldo Magela. Não tem como mostrar a relevância neste mundo corrompido e cruel. E o mesmo ânimo, aquela disposição, aquela alegria, aquela coragem, aquela força de vontade, ser dirigido pelo Espírito Santo. Oh, que benção, pastor Magela. Está em Toledo, no Paraná. Muito bem. Pastor Edinaldo Lima está lá em Cristalina, Goiás. Muito bem. Então ele disse aqui, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então nós temos um compromisso. Jesus mandou pregar o Evangelho. Então nós temos que zelar pela fé do Evangelho. Se nós vivermos de maneira como a palavra de Deus orienta e pregarmos o Evangelho como Jesus ordenou que fosse pregado, este Evangelho vai evidenciar na nossa vida e de quem nos ouvir o que Paulo deixou escrito. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora, quando você vê um crente se envergonhando do Evangelho, isto significa que ele não está se portando de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, está revelando que ele está mais para o mundo do que para Deus. Deus não aceita corpo dividido. Então, nós precisamos ter um foco. Nós precisamos ter um objetivo. Nós precisamos focar em uma coisa só. Se nós somos do Senhor, o mundo não deve ter lugar em nossa vida. Nós devemos usufruir do mundo para nossa subsistência somente aquilo que nos é necessário. Quando parte para o outro lado, para a gente abrir mão da nossa comunhão com Deus, negar os valores absolutos do Evangelho para estar quites com o mundo e receber deles a amizade e a admiração, nós estamos traindo o Evangelho de Cristo. Nós estamos falhando no trabalho que Deus nos confiou. Então nós precisamos, à luz desta palavra, nos portar de maneira digna. O verdadeiro crente, ele não anda com brincadeira indecente, ele não anda com mentira, ele não anda com piada, ele não anda com chacota, nada disso. Ele não fica jogando embaraço na vida do irmão, ele não fica perturbando o irmão, não. Ele vai viver o Evangelho de Cristo. Ele vai procurar estar irmanado com os irmãos, no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo e pela fé do Evangelho. Todos vamos estar segurando o mesmo lado da corda. Não é um segura de um lado e outro puxa de outro. Aí não se vai chegar a lugar nenhum. Então, viver de modo digno do Evangelho é estar em harmonia espiritual, à luz do que diz a palavra de Deus, para juntos batalharmos, como escreveu Judas, batalhar pela fé uma vez dada aos santos. E aqui Paulo diz, portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então existe um porte, existe um procedimento, existe uma maneira do crente viver. É de tal maneira que ele, com a sua vida, sua palavra, seu procedimento, a sua vestimenta, as suas ações, ele dignifique o Evangelho de Cristo. Se isto eu e você e nós fizermos, pessoas vão estar olhando para a nossa vida e vão encontrar diferença em nós.
E quando procurarem, vão fazer igual os inimigos lá de Daniel, que se diziam amigos de Daniel, fizeram com ele. Não, esse Daniel aí não pode continuar. Vamos procurar falha nele. Vamos achar uma falta nele. Não acharam de jeito nenhum. Diz, mas já tem um lugar, nós sabemos onde vamos encontrar. Vamos lá na lei do Deus dele. Lá certamente a gente vai achar alguma coisa. E foram lá na lei do Deus de Daniel e não acharam nada. Por quê? Porque ele vivia de maneira digna. Ele glorificava a Deus. Ele servia a Deus de verdade, de manhã, de tarde, de noite. Daniel não tinha esse negócio, olha, eu vou servir ao Senhor só à noite. Na hora do culto eu estou servindo ele lá. Eu, se possível, até suba ao céu. Mas saiu dali, a coisa é outra. Não, Daniel não era assim. Paulo também não era assim. Os apóstolos foram fiéis. Enfrentaram dificuldades, enfrentaram perseguições e ameaças, mas não negaram, não recuaram, mantiveram o porte digno de quem ama a Jesus, serve a Jesus e recebeu dele o encargo de proclamar o Evangelho. Deus abençoe, Jorge Barreto. Então diz aqui, somente deveis portar. Somente, não existe outra maneira. Existe só uma maneira. Somente deveis portar-vos dignamente do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Então veja que coisa interessante. O Evangelho de Cristo. Qualquer lugar que você estiver, as pessoas vão te identificar como alguém que serve a Cristo. E isto não vai trazer vanglória para a sua vida, não. Olha, viu? Todo mundo me conhece, todo mundo me reconhece. Não. Isso aí vai trazer glória ao nome de Jesus. Porque você está identificando que você está servindo a Cristo e você está vivendo de acordo com o que a palavra dele diz. Então isso não é uma coisa que a gente está fazendo além, não. É nosso dever, é nossa obrigação. Servi-lo com temor, com fidelidade, com piamente. Mas diz aqui, portar de modo digno. O que é portar de modo digno? É não dar escândalo. É não macular o nome de Jesus. É não colocar embaraço em quem está próximo de receber a Cristo e com o nosso procedimento, a nossa conduta, eles vão se afastar. Então isso é importante a gente observar que existe uma maneira do servo de Deus se portar. Ele não pode se portar como o mundo, não pode se portar de qualquer maneira, ele não pode falar qualquer coisa. Não, 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 não. Ele tem que saber o lugar dele, o porte dele e as palavras que ele precisa proferir, porque ele está comprometido com Jesus. E quem está comprometido com Jesus deve-lhe fidelidade. O que ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Deus abençoe a irmã Hortência Matos. Então, é muito interessante que a gente aprenda como viver diante do Senhor. Impedir as pessoas de falar da nossa vida, não vamos conseguir. Sempre vai ter alguém que vai querer falar alguma coisa contrária. Agora, dar motivos para que isso aconteça é responsabilidade minha. É responsabilidade sua. Eu não posso dar motivos. Eu tenho que viver de tal maneira que a pessoa vai olhar e vai dizer, olha, eu não posso dizer nada, porque realmente aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquele ancião está vivendo realmente o Evangelho. O que ele fala, ele vive. O que ele vive, ele fala. O porte dele é aquele, o porte dela é aquele. É o procedimento, é a palavra, e aonde você encontrar, você não vai ter vergonha de estar diante daquela pessoa, porque ela realmente está vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo. E Paulo escreveu isso para os filipenses. Hoje ele está escrevendo para mim, para você, para cada um de nós, neste pleno século XXI.
em que, como eu disse, as coisas estão viradas de cabeça para o ar. Ninguém mais sabe quem é quem. Mas chegou o momento de nós colocarmos o coração em Deus e buscar na palavra de Deus o que ela diz, qual é o nosso porte, qual é o nosso procedimento, como deve ser a nossa conduta, o que é que Deus espera de nós. No livro do Senhor, a Bíblia Sagrada, tem tudo isso declarado. É só a gente buscar lá. Diz a palavra, buscai no livro do Senhor e lede. Está aqui. Então, se nós quisermos agradar a Deus, glorificá-lo com a nossa vida, conduta, o nosso testemunho e atrair vidas para Jesus, nós precisamos entrar pelo procedimento que a palavra de Deus nos orienta. Ela é firme, ela é fiel e verdadeira. Esta é uma palavra viva, poderosa, atuante. Então, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Paulo dizia, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Quantas vezes alguém vai à procura de outro irmão e quando chega lá, diz, espera um pouco, já vou. E demora 5 e demora 10 minutos. Ora, então a pessoa não estava pronta. Então por aí você já percebe. Existia alguma coisa ali que quem veio ao encontro não poderia ver. Que quando é assim, a pessoa bateu, já estou pronto. Já estou aqui. E você vê o procedimento da pessoa, o porte da pessoa. Então é muito interessante que a gente viva realmente a realidade do Evangelho que nós recebemos, que foi que nos conduziu à salvação e que todas as bênçãos de Deus vieram decorrentes do Evangelho, que nós possamos viver agora de maneira digna e não pisar em cima do Evangelho que nos levou a Cristo. Não macular o Evangelho, o testemunho, a vida de Jesus que está no Evangelho. E nós agora somos a Bíblia, a palavra que o mundo precisa ler. Então, para que o mundo leia em nós o que está na palavra de Deus, nós precisamos viver, portar-se de maneira digna do Evangelho. Que quando eles nos ver e ouvir a nossa palavra, eles vão nos identificar como aqueles que estão servindo Jesus com sinceridade, com verdade, pureza, temor e fé. Então, esse deve ser o nosso testemunho. Talvez pela falta dele, é que nós não estamos conseguindo com que outras pessoas cheguem a Cristo, porque o nosso porte não está sendo atrativo. Então, vivamos à luz do Evangelho. Portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Que eu e você tenhamos esta rica e abençoada esperança de representar bem o nosso Senhor e o Evangelho que Ele nos deixou para que outros sejam alcançados por Jesus para a salvação. Querendo Deus, amanhã retornaremos.